Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Este dia quero compartilhar com vocês apenas um versículo da Palavra de Deus, mas um versículo muito lindo, um versículo que nos chama a atenção acerca da nossa comunhão com Deus, daquilo que Deus quer estabelecer entre nós e Ele, entre Ele e nós. Mas antes de ler o versículo, fique até o final desse vídeo, faça aí a sua inscrição neste canal. Ative também o sino para que você acompanhe todas as novidades postadas e não esqueça também de deixar o seu like. Vamos então para a palavra, Apocalipse 3, versos 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Até aqui, queridos, apenas este versículo. Esse é um dos versículos que está registrado em uma das 7 cartas da Ásia Menor, que foram escritas ali, para que Deus pudesse esclarecer realmente o que estava acontecendo naquele período. E esta igreja, das quais Deus traz uma mensagem, é a igreja de Laodiceia. Deus trouxe mensagens para diversas outras igrejas, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e essa aqui é a igreja de Laodiceia. E a mensagem que Deus traz para esta igreja é o seguinte: eu amo vocês, eu conheço a obra de vocês, eu conheço a vida de vocês, porque nós sabemos que Deus é assim, que Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que você e eu precisamos, do que nós estamos necessitando, da nossa comunhão com Ele. Ele também é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. Independente do que você precisa, do que eu preciso, do que nós precisamos, se for da vontade dEle e recorrermos à fonte principal, que é Deus, a água da vida, Ele vai nos socorrer. Ele está pronto para nos ouvir e atender os nossos pedidos quando necessário for. Mas Ele sabe se eu estou bem com Ele, na minha vida espiritual, na minha comunhão com Ele. A igreja de Laodiceia era uma igreja que outrora era uma igreja que tinha uma ligação forte com Deus. Andava bem nos caminhos do Senhor. Pois por alguns motivos materiais a igreja distanciou-se de Deus. Era uma igreja muito poderosa, entre aspas, no sentido financeiramente falando, uma igreja muito rica, uma igreja que não faltava nada para eles. Eles tinham muito ouro, muitas vestes boas. Era uma cidade, uma igreja, era uma cidade onde eles moravam, tinha medicinas oftalmológicas muito boas, então as pessoas, escolas, faculdades especiais, e as pessoas trouxe para dentro da sua vida, do seu coração, tudo que aquela cidade estava vivendo. Todas as suas riquezas eles trouxeram para si e esqueceu de buscar a riqueza espiritual. As pessoas até iam na igreja, cultuavam a Deus, falavam de Deus, mas falavam de boca para fora, como diz o profeta Isaías. As pessoas honravam apenas de lábios, mas o seu interior estava longe dele. Portanto, as pessoas se sentiam autossuficientes demais. Em um texto da palavra de Deus, diz assim no versículo 17: Pois dizes, 3,17, rico estou e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, um miserável pobre cego e nu. Essas são as palavras que Deus considerava aquela igreja. Eles tinham realmente tudo, mas absolutamente não tinha nada. Era pobre diante de Deus, eram cegos diante de Deus. Porque é assim que Deus trata as pessoas quando não tem comunhão com Ele. Por isso, no último versículo ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Deus estava do lado de fora. E eles achavam que Deus estava do lado dele, mas eles tinham colocado Deus do lado de fora, porque para eles não estavam tendo comunhão. E Deus está dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus queria novamente ter comunhão com aquelas pessoas, mas eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Será que hoje nós também muitas vezes não fazemos assim?
Nos ocupamos tanto com as coisas materiais, com as coisas desta vida, colocamos Deus fora da nossa casa e Deus querendo entrar para ter comunhão conosco de novo e nós estamos deixando Deus do lado de fora. E Deus quer entrar batendo. Por isso é necessário ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, para que Deus novamente possa entrar e fazer morada em nossas vidas. Talvez o que não está dando certo ou que algo está acontecendo de ruim, talvez nós estamos deixando Deus de fora. E Ele realmente está batendo na porta para que possamos entrar. Ele não é um invasor. Deus é competente e educado. Ele quer realmente que nós abramos a nossa porta espontaneamente e Ele possa entrar e fazer comunhão conosco. Ele nos ama de maneira incondicional. E quando clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir e vai nos atender segundo a tua vontade. Esta é a mensagem de hoje. Não façamos igual à igreja de Laodiceia, que deixou Deus de fora, mas que possamos convidar Deus para estar do lado de dentro e assim caminharmos juntos com Ele e recebermos as bênçãos do Senhor todos os dias da nossa vida, segundo a sua vontade. E uma das maiores bênçãos é ter o privilégio de acordar a oportunidade que Ele nos dá para estar perto dele de novo. Que Deus abençoe mais e mais a nossa vida. Agradeça ao Senhor, clame a Ele e Ele realmente vai te ouvir e atender segundo a sua vontade. Que Deus abençoe em nome de Cristo.